Bom dia, pessoal. Aula 6, tá? De Direito Internacional. Então, agora a gente vai tratar aí das duas fontes de direito que ficaram faltando nas aulas anteriores aí, que não coube no vídeo, tá? Então, a primeira que a gente vai analisar são as decisões judiciárias e doutrina dos juristas mais qualificados, tá? O problema aqui principal para a teoria do direito internacional, aí principalmente os teóricos clássicos, é conseguir compreender e conseguir aceitar a jurisprudência, né, as decisões judiciárias como fonte primária de direito internacional. Eles inicialmente entendiam que as decisões eram fontes secundárias, tá, de direito internacional. Porém, a partir do momento em que a decisão judiciária ela é utilizada como assento normativo para reconhecimento, né, para declaração da existência de um costume reiterado no seio internacional, ou de um costume ou um acordo verbal, né, aí um tratado não escrito entre países. Quando a jurisprudência faz isso, as decisões judiciárias fazem isso, elas passam a introduzir uma norma, né, no ordenamento jurídico internacional. Então, a partir daquele momento, aquele direito ele passa a ser reconhecido, tá? Então, assim, o professor Pagliarini, ele fala que as decisões judiciárias constituem-se sim em normas jurídicas, mas, repita-se, em normas jurídicas individuais e concretas prolatadas pelas autoridades competência, cuja atuação está prevista no sistema de direito positivo. Então, esse sistema de direito positivo aí é quando a CIJ, né, a Corte Internacional de Justiça, um juiz reconhece, então faz, né, promulga essa decisão, tá? Mas considerando a descentralização inerente ao direito das gentes, que é o direito internacional, e levando em conta que as decisões judiciárias não possuem força vinculante no âmbito internacional geral, então as decisões judiciárias ela vai fazer lei, tá? Entre as partes, ela não vai passar a valer para todo mundo, tá? Esse é o detalhe. Não se pode de maneira alguma considerá-las como fontes gerais e abstratas, como são os princípios, tá? Os princípios são fontes gerais e abstratas, tá? De direito internacional. Porém, efetivamente, o entendimento dele coincide com o Estatuto da Corte, que é o 38, tá? Lá o artigo 38, que elenca como fonte os costumes e os princípios gerais sobre o ponto de vista de que, sendo eles os veículos introdutores de normas, comumente gerais abstratas, serão fontes para que se desencadeie na seara internacional o sistema de produção normativa, que propiciará a decisão judiciária e a veiculação de norma individual e concreta, tá? Então, é através das decisões que os princípios ali gerais, os costumes que tecnicamente não são reconhecidos por todos, vão começar a fazer parte desse sistema normativo internacional, tá? Por isso que é entendível e o Estatuto da Corte reconhece as decisões judiciárias como fonte de direito internacional, tá? Para o professor Rezec, ele tem o mesmo posicionamento, mas ele explica um pouquinho diferente, tá? Então, ele fala assim, contudo, norma jurídica em sentido estrito é aquela onde repontam as características da abstração e da generalidade, tá? Exprimem-se em direito internacional público os tratados, os costumes e os princípios gerais, tá? Certos atos unilaterais e decisões de organizações internacionais, e nada além dessas categorias. Então, para ele, isso são princípios primários, tá? De direito, são fontes primárias de direito internacional público, tá? O juiz não tem qualidade, nem pretende tê-la para elaborar normas, tá? Senão para aplicá-las ao caso concreto que lhe serve,
que lhe se submete. Tampouco tem vocação legislativa os autores do acervo doutrinário, antes voltados ao encargo de fazer entender o direito existente, e acaso projetar e propor ao legislador futuro um direito melhor. Essas realidades elementares tanto são válidas no âmbito da ordem jurídica internacional quanto das ordens internas, tá? Então, é por isso que na ideia de direito, do direito internacional aí, as decisões judiciárias e as fontes e as doutrinas dos juristas mais notáveis, aí elas vão constituir como fonte secundária, tá, de direito internacional. Porém, ela é a forma com que os costumes aí e alguns princípios são reconhecidos. Então, é um conflito muito grande aí de teoria mesmo, teoria geral do direito, tá? Isso é teoria geral. Lembrando que a gente não possui uma teoria geral do direito internacional, tá? Não temos aí nenhum doutrinador que escreveu sobre isso para dizer assim, então, ó, isso é fonte primária, isso é fonte secundária, tá? Então, por isso que a gente fica nesses debates aqui semânticos mesmo, né? Do que é fonte primária, do que é fonte secundária, como que é entendível, como que não é entendível, tá? Então, a gente tem aí um conflito muito grande entre os próprios doutrinadores, tá? Nesse caso aqui, a gente entendeu que ela é um assento ejetor de normas no ordenamento jurídico internacional, tá? As decisões e as doutrinas, porém elas não possuem a característica da abstração e da generalidade, então elas poderiam ser interpretadas como fontes secundárias, tá? Ou a fonte responsável pelo reconhecimento das fontes primárias, tá bom? Então é engraçado, mas é um pouquinho, às vezes, mais tem a ver aí com teoria geral do direito e com filosofia do direito, tá, gente? Então, por isso que a gente faz essa diferenciação, tá? Quando a gente fala de equidade, que é a última fonte reconhecida lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e o Estatuto reconhece como fonte de direito, ele não faz a distinção entre fonte primária e fonte secundária, né? Que tipo de fonte é. Mas ele fala que é fonte, tá? Então, aqui a gente vem tentando entender, então, qual é a característica da equidade e quando ela vai poder ser utilizada, tá? Quando ela vai poder ser utilizada é quando os estados aceitarem usar a equidade. O que é a equidade, gente? Usar a equidade é quando não há uma norma, né, ou um costume, não há uma norma, né, para se resolver determinado conflito, tá? Então, a norma existente, um tratado, né, o tratado internacional não prevê determinada situação e não prevê a resolução do conflito a partir ali do surgimento daquele problema, tá? Então, o tratado só previu a parte boa, né? Não previu a parte ruim, tá? Então, como que vai ser resolvido isso? Como que a corte vai resolver isso se não existe regra, tá? Como que a corte vai aplicar aí que tipo como que a corte vai preencher essa lacuna, tá? Então, o preenchimento dessa lacuna é feito pela equidade, tá? Mas o que é a equidade? Então, aí a gente vem tentando traçar aí o que é essa equidade, tá? Então, é entendível como uma virtude própria dos sistemas normativos, inclusive o jurídico, que confere ao legislador ou aplicador da norma o dever de considerá-la sempre tendo em vista sua finalidade de realização da justiça ou, no caso concreto, conforme dito por Ulpiano Sun Silke Tubiere, tá? Como uma faculdade concedida aos juízes e árbitros, os quais aplicam a norma jurídica e que devem resolver as controvérsias de decidirem com base em elementos que não estejam presentes no direito positivado, tá? Como um sistema da família dos direitos do common law, tá? Que era utilizado pelo chanceler do rei para fazer justiça, nos casos em que as pessoas recorressem ao rei como última alternativa de conseguir justiça, tá? Então, aí, o primeiro momento em que a gente ouviu falar de equidade foi Aristóteles que trouxe isso, tá? Na Grécia Antiga, nos livros dele Ética, a Nicômaco e na Retórica, tá?
as principais atribuições no sentido da palavra equidade, como sendo a tarefa de fazer preponderar o justo absoluto nos casos em que o justo legal, né, a lei, se demonstrar iníqua e incapaz de permitir a realização da justiça política. A equidade traz ao caso concreto a possibilidade de corrigir eventuais equívocos cometidos pelo legislador ou preencher lacunas que sua atividade legislativa não conseguiu prever. Tá? Então, para o Shaw Perelman, que é um outro aí doutrinador da nossa época, né, não é Aristóteles, ele fala que a equidade é uma tendência a não tratar em modo troppo disuguale delle serie facenti parte di una stessa categoria essenziale. Tá? Então, é uma tendência de não tratar seres pertencentes a uma mesma categoria essencial de forma desigual. Então, não tratar estados que pertencem à mesma categoria de soberanos de forma desigual, só porque um estado é politicamente mais forte, militarmente mais forte, economicamente mais forte, tá? Então, vamos supor que a gente tivesse um conflito aí entre Estados Unidos e entre Brasil, e por conta disso, a CIJ tentasse beneficiar os Estados Unidos a todo tempo, tá? Com a justificativa de que ele seria o maior perdedor, tá? Da relação aí, ou que ele tem o maior poderio econômico, tá? Então, essa é a questão da equidade, fazer justiça, tá, gente? O bom senso. A equidade é quando a gente precisa do bom senso do julgador, da Corte Internacional de Justiça, para resolver algum conflito. E esse bom senso, ele não pode ser pautado aí, ou ele até pode ser pautado em alguns princípios existentes dentro dos próprios países, tá? Sempre tentando igualar eles, tá? Tentando igualar os países, equilibrar a disputa, tá? Equilibrar o conflito. Então, o professor Pagliarini fala que vai ser utilizado em duas situações a equidade. Nos casos de lacuna do direito positivado, no direito internacional os tratados, tá? E quando a norma traz ao caso concreto uma solução que fere o senso mínimo de justiça, tá? Então, são esses momentos em que a gente vai utilizar a equidade. Ela é utilizável no nosso direito interno? É utilizável no nosso direito interno. A Lindbe, que é a responsável por trazer aí os princípios gerais, as fontes, tá? E prever como que vão ser tratados conflitos aí, ela traz a ideia de que a equidade pode ser utilizada para solução de controvérsias, tá, gente? Então, fala-se que é um método de raciocínio jurídico, tá? Esclarecendo que se aplica uma norma pré-existente de um caso semelhante em decorrência da falta de regramento que se ajuste aos exatos contornos do caso em análise. Também, ele pode ser utilizado também um princípio reconhecido em um precedente anterior, pode ser aplicado também aqui, né, quando existe um conflito posterior, tá? Fala-se aí que a Convenção da Baía de Montego, né, é uma convenção da ONU, que fala aí sobre conflitos ambientais, tá? Ele vai falar de solução equitativa, tá? Que basicamente é a mesma, são os princípios equitativos que são mencionados, tá? Então, é a mesma ideia aí, tá? A solução equitativa é sempre dar a melhor solução, igualando as partes no conflito, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O Rousseau, Jean-Charles Rousseau, tá? Ele coloca aí a equidade como fonte anterior ao direito positivo, isso é, a aplicação do direito natural à justiça legal, e ressalta que mesmo no common law, ela foi e continua sendo utilizada como fonte como forma de temperar a aplicação deste direito. Lembra que a equidade pode ser utilizada na solução do caso concreto de 3 formas. Aí a gente tem 3 formas de utilizar a equidade. Como meio complementar à aplicação do direito praeter legem, a equidade não exerce somente a função moderadora, exerce também a função supletiva. Em certa medida, ela aparece como meio complementar às lacunas do direito, sendo por isso denominada pela doutrina majoritária como fonte subsidiária de direito internacional. Aplica-se em casos de insuficiência do direito positivo ou quando este se encontra silente
somente sobre determinada matéria ou nos casos de solução de conflitos políticos por vias arbitrais, tá? Então, segunda característica aí é como meio de impedir a aplicação do direito positivo. Trata-se da direta aplicação da equidade e de princípios de justiça ao caso concreto, ou seja, é a solução contra a legem. Esta é uma das questões mais controvertidas na doutrina, existindo uma forte tendência a rejeitá-la, sobretudo em virtude do fato de existir texto normativo de direito internacional prevendo expressamente esta possibilidade. De fato, mesmo tendo a intenção de solucionar um conflito, sua aceitação depende de que as partes envolvidas permitam que o julgador internacional elabore sua decisão, não se baseando no direito positivo, mas sim em um juízo aequi et bono contra a legem, né? Quando há a possibilidade aí de que possa ser utilizada. Então, essas são as duas possibilidades aí de utilização, a utilização da equidade para a solução de conflitos, tá? Então, o que difere, gente? Então, a equidade do costume, tá? A gente fala que o costume não é previamente escrito, é percebido como fonte pelos tribunais através da somatória de dois fatores, tá? Crença na licitude de tal conduta, tá? Por isso que o costume, ele é um foco ejetor de normas não assentadas em suporte físico, e é a grande diferença entre o costume e o tratado, porque esse último é o foco ejetor de normas assentadas em suporte físico, tá? Então, já a equidade não vai ter essa previsão, geralmente a equidade é utilizada quando já há um sentido próprio, né? É um precedente. Seria o que o Ronald Dworkin fala de utilizar os precedentes para resolver um conflito posterior, tá? Então, a equidade, geralmente, ela é prevista aí quando ela é utilizada em um conflito para resolvê-lo, né, da melhor forma possível, quando já existe uma decisão muito parecida nesse sentido, tá? O senso de justiça utilizado em outras questões, tá? Eu acho que ela só se aplica, então, né, com a expressa autorização e não anula o senso de justiça pré-existente na cabeça de cada juiz, tá? Então, porque querendo ou não, o juiz aí da Corte Internacional de Justiça, ele também pode e tem uma autonomia, tá? Então, a gente fala aí que é um senso estilístico do juiz, tá? A justiça e a equidade. Então, se ele entender que, por equidade, ele vai aplicar uma decisão judiciária, ele vai utilizar basicamente como se fosse a sua ideologia aí, o seu posicionamento, aquela decisão já utilizada, mas ele faz isso com base na equidade, tá? Então, ainda que os países não aceitem, aí ele vai estar usando como fonte as decisões judiciárias, mas porque ele pretende decidir com equidade, tá? Então, é basicamente isso, assim, a ideia central, tá? Das fontes de direito internacional. A gente finaliza aí, então, elas, tá? A gente entendendo que as fontes primárias de direito internacional, então, são os tratados, os costumes internacionais, tá? E os princípios gerais de direito, essas são as fontes primárias de direito internacional. Como fonte secundária, então, a gente vai ter aí as decisões judiciárias e a doutrinas dos juristas, né, mais qualificados, e como fonte subsidiária, então, assim, não achou solução em nenhuma das fontes anteriores, tá? A gente vai utilizar aí como fonte subsidiária a equidade daí, tá? Se vocês quiserem marcar aí essa ideia central, tá? Tratados internacionais, costumes e princípios como fontes primárias. Eu vou até fazer essa anotação aqui, porque eu não fiz isso, tá? E as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas como fontes secundárias.
e a equidade como fonte subsidiária, tá? Então, assim, gente, a gente consegue finalizar aí as fontes de direito internacional, tá? Por seguinte, aí a gente vai continuar falando da hierarquia dos tratados, tá? Que aí a gente já entra em direito interno nosso, né? Lá na LINDB na Constituição Federal, tá? Vamos ver os requisitos bem certinho, porque eu só citei até agora, né? Só comentei nas aulas, mas é importante a gente ter essa ideia e também a questão da convencionalidade, né? Convencionalidade abstrata e convencionalidade geral, tá? Então, finalizamos mais esse bloco, tá bom? O próximo é bloco 2 da aula 6, tá?